Muito boa tarde, Oração Ação. Esse nosso grupo de estudos se reúne novamente a partir de O Livro dos Espíritos, um grande roteiro de viagem, nesses últimos encontros para estudar a existência dos animais do ponto de vista espiritual. Os animais têm, especialmente os domésticos, têm desenvolvido uma aproximação muito interessante nas últimas décadas com alguns seres hominais, com alguns seres humanos. Essa vivência tem acelerado a evolução de ambos. É uma convivência muito benéfica. Claro que existem distorções, não existe nenhum ramo de atividade em que as criaturas só tenham acerto. No caso seriam as criaturas humanas, porque o ser animal, não podendo tomar decisões, não tendo propriamente consciência para ter liberdade de tomar decisões, não pode também errar, apenas age pelo instinto, mas acelera, a criatura animal acelera o seu desenvolvimento rumo ao reino hominal, e os seres humanos também aceleram o seu desenvolvimento pelo exercício do amor, pela convivência em serviço mútuo, de forma que também o ser humano acelera muito a sua evolução pelo cuidado com os animais. O serviço, a missão junto aos animais não tem nada de menor, nada de menos valoroso. É um exercício de amor, sem dúvida nenhuma, com um grau de importância, com um potencial de desenvolvimento tão grande como qualquer um outro. Assim como aqueles que se dedicam com amor às plantas, que se dedicam com amor aos minerais, expandirão sua consciência, porque a expansão do egoísmo que nos aprisiona se dá por colocar-se no lugar do outro. E aquele que ama, pelo menos nos rudimentos do amor, vai experimentar o colocar-se no lugar do outro, vai experimentar o serviço, vai experimentar a compaixão. E essas experiências necessariamente expandem a perspectiva, a compreensão, a afetividade, a fraternidade dos seres. Muito bom. Feito isso, vamos então às questões de O Livro dos Espíritos de hoje, que falam sobre a vida após a morte da criatura animal. Vamos lá? Pergunta 598. Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e consciência de si mesma? A resposta dos espíritos é: conserva a individualidade, mas a consciência de si mesma não. A vida inteligente nos animais permanece em estado latente, aguardando o momento propício para se manifestar.
resposta genérica que abrange a totalidade do reino animal, mas que, como a vida não dá saltos, pressupõe que o princípio espiritual que habita os animais não está no mesmo grau de desenvolvimento em todos os animais. Seria até fora de lógica que uma ameba tivesse o princípio espiritual no mesmo grau de desenvolvimento de um cachorro de cegos, por exemplo, que desenvolve uma parceria, uma relação de serviço, de compaixão muito desenvolvida, muito avançada. Claro, aquele princípio terá num polo ameba, ao outro cachorro de cegos, guia de cegos, por exemplo. Há uma gradação entre o animal menos desenvolvido e o mais desenvolvido, deixando claro, como dissemos, que a convivência com o ser humano adianta muito o princípio animal, assim como Jesus apontou, o serviço. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. O animal que mais serve, inclusive abrindo mão de seus próprios interesses, abrindo mão de sua reação instintiva, terá uma evolução muito maior. Esse serviço, essa compaixão, essa empatia, sem dúvida, são muito maiores nos animais que compartilham com os seres humanos a sua vida, os seus cuidados, as suas doenças, a sua evolução. Então, quando Kardec pergunta se os animais conservam sua individualidade e consciência, a resposta dos espíritos é que eles conservam a individualidade, mas a consciência de si mesmo não. E isso abrange a grande maioria dos animais, mas aqueles cuja convivência, cuja vivência em serviço aos seres humanos desenvolveu a compaixão, a empatia, a alegria de ser útil, caminhos que são fabulosos, são fundamentais para os próprios seres humanos, esses avançaram tanto que alguns deles mantêm a consciência de si mesmo, já têm um bom grau de consciência de si mesmos. Dizem os espíritos que a vida inteligente nos animais permanece em estado latente, aguardando o momento propício para se manifestar, pois podemos dizer que esse momento propício se dá, como anunciado por Jesus, pelo serviço, pela compaixão, pela empatia, pelo amor. Nem poderia ser diferente, não é? Questão 599. A alma dos animais pode escolher em que espécie animal vai encarnar? Como dissemos antes,
consciência não está desenvolvida nos animais. E sem essa consciência não há liberdade, e sem liberdade não há responsabilidade. Então eles não têm livre-arbítrio e por isso mesmo não possuem karma. Mas vejamos o que dizem os amigos espirituais. Se a alma dos animais pode escolher em que espécie animal vai encarnar. Não. Dizem eles com simplicidade, a alma dos animais não possui o livre-arbítrio. Muito bem. Questão número 600. A alma do animal sobrevive ao corpo? Ela também vai para a erraticidade, assim como a alma do homem? E a resposta é a seguinte: a alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois não está mais unida ao corpo físico. Então, a alma, que talvez seja mais apropriado chamar de princípio espiritual, com a morte se desliga do corpo, como acontece com os seres humanos. E se desligando do corpo, vai para uma espécie de erraticidade, é o que informam os amigos espirituais. Entretanto, não pode ser considerada como um espírito errante como o do homem. Continuam os espíritos dizendo o seguinte: o espírito errante é um ser que pensa e age por sua própria vontade. A alma dos animais não possui a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Quando o espírito adquire consciência de si mesmo, ele passa ao reino hominal. E aí terminam os espíritos informando alguma coisa sobre a vida dos animais, a vida do princípio espiritual que habita os animais após a morte de seu corpo físico. Dizem assim os espíritos, ao final da questão número 600. Existem espíritos encarregados de classificar os animais após a sua morte e promover uma reencarnação quase que imediata. Assim, não há tempo para que os animais desencarnados se relacionem com outras criaturas. Então, é muito comum que tutores humanos de animais domésticos sintam ou vejam trejeitos em animais que vêm até ele após a morte de um animal muito querido. Então alguém teve um cachorro, ou um gato, ou um papagaio, ou qualquer outro animal, desenvolveu com ele uma afetividade intensa, e tempos depois vem até ele um segundo animal, um segundo cachorro, um segundo gato, que expressa características, atitudes, tendências muito semelhantes a daquele primeiro animal. No caso dos animais domésticos, que pela convivência com seres humanos expandiram, aceleraram o seu avanço, é possível que se trate sim daquele mesmo animal que desencarnou, reencarnado num segundo cachorro, num terceiro gato, e que expressa gostos, tendências, atitudes, como não poderia deixar de ser,
semelhantes à da sua encarnação animal anterior. Muito interessante entendermos essa dinâmica, inclusive para melhor elaborar o nosso luto quanto à morte dos animais com os quais desenvolvemos intensa afetividade, saber que eles são cuidados, que eles são organizados, classificados e passam a uma outra encarnação quase que imediatamente, ou seja, que está tudo bem na vida deles, que eles estão vivendo dentro dos limites e das possibilidades franqueadas a cada um por Deus, e saber mais que aquela vivência que tivemos com eles arejou, perfumou, iluminou tanto a vida deles quanto a vida deles iluminou a nossa. Essa certeza é acalentadora para as nossas almas. E que mais? Que o afeto construído, que a certeza do afeto construído, que permanece neles e em nós, seja tanto para uns quanto para outros, um ponto de conexão que nos estimule a orar, a mentalizar boas energias, a emitir bons pensamentos, de forma a impulsionar, a encorajar, a dar o máximo de lucidez para aqueles animais que já estiveram conosco. Muito bom, que assim seja, que essa lucidez nossa se transmita pelo nosso afeto a eles, consolidando a evolução afetiva tanto em nossos corações quanto nos deles. Muito bom, que assim seja. Vamos agora saudar nossos colegas. Marco Aurélio Trindade saudando a Lua, que está realmente maravilhosa nesses dias. Luciene Aparecida, Márcia Sodré, muito boa noite a ambas. Gugu Souza externando sua gratidão, a nossa gratidão a ela também. Emir Cajazeira, que aqui expressa o seu desejo de boa noite. Sayonara Angélica, que expressa a sua alegria por nos encontrarmos e trocarmos essas ideias, aprendermos sobre a vida, e aprender sobre os animais é aprender sobre nós mesmos, porque o princípio espiritual que hoje, como espírito já amadurecido, habita os nossos corpos, antes já habitou de animais, e antes dos animais de vegetais, como princípios espirituais, animando, ainda que de uma forma apenas potencial, os próprios minerais. Andréa Santos, compartilhando com amigos essa nossa live, estimulamos todos vocês a fazerem o mesmo. Muitos amigos, muitas pessoas têm esse afeto, essa fraternidade por animais e vivem com maior ou menor intensidade lutos quando da morte deles, que nós substituamos a lamentação, a queixa, a saudade tóxica por uma alegria por termos bem vivido, pela certeza de nos termos expandido e a eles, e que essa expansão vai levá-los, assim como a nós, a maiores expansões ainda.
às vezes com a sua própria volta, habitando um novo corpo de um ainda animal que venha até nós. Preciosos esses conhecimentos, acalentadores de nossas almas, estimulantes para que nos mantenhamos amando os nossos irmãos animais que já se foram. Que assim seja para todos nós. Nosso boa noite para Mari Pereira, Andréa Salvatore, Andréa Santos, Adelaide Dias, Sandra Regina Linhares da Silva e para Sayonara Angélica. Muito bom, um grande abraço, saudações a todos. Compartilhem se entenderem que essa live pode servir a mais pessoas e que todos nós aceitemos, respeitemos e estimulemos em nossas vidas e nos outros todo exercício de amor. Todo exercício de amor bem vivido será fabulosa escola de avançarmos até o amor ao próximo como a nós mesmos e o amor a Deus sobre todas as coisas. Mandamento maior de Jesus. Muita paz e bem para todos vocês. Amanhã continuaremos nesse assunto. Venha conosco. Aprendamos todos com os amigos espirituais superiores pelas lições deixadas a Kardec e pelas inspirações que vêm até nós nesse momento, provocando insights, certezas, aprendizados muito particulares em cada um de nós. Assim seja, um grande abraço, paz e bem e até a próxima. Importante saudarmos e emitirmos luz para todos os irmãos espirituais no estágio animal que padecem nas tragédias coletivas humanas. Não apenas no Rio Grande do Sul, mas na guerra entre Israel e Palestina, na guerra entre Ucrânia e Rússia, nas outras demais muitas guerras, com armas, com mortes, ou apenas com boicotes, com agressividade, com bullying, com humilhações, que nós infelizmente vivemos em muitíssimos ambientes. Que toda essa criação no reino mineral, vegetal, animal, humano, toda essa criação aceite a convivência e o serviço mútuo como grandes instrumentos, grandes veículos que nos vão fazer avançar ao amor. Muito bom estar com cada um de vocês. Até amanhã às 18 horas. Um grande abraço e ótimo final de dia para todos nós.